uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos, abrindo a palavra de Deus e estudando alguns minutos o que Deus, para verificar o que Deus tem reservado para nós nesta manhã. Nós estamos já há alguns meses estudando a respeito da Igreja de Jesus. Nosso tema inicial foi a redescoberta da Igreja, redescobrindo a Igreja pela graça de Cristo. É claro que o Evangelho tem se expandido nos dias de hoje, especialmente no Brasil, e as pessoas têm conhecido diversas comunidades. Década de 60, que eu acho que alguns aqui passaram lá, nós tínhamos as comunidades mais tradicionais, depois foram nascendo outros movimentos, igrejas independentes, outras denominações, e hoje nós temos muitas igrejas espalhadas por esse Brasil, por esse mundo, e isso é motivo de gratidão, de louvor ao Senhor. Mas quando a visão e a percepção a respeito da igreja, ela está afetada negativamente, nós perdemos todo o valor, a compreensão de toda a riqueza que é a Igreja de Jesus. E nós estamos avançando agora com a série, falando a respeito dos aplicativos da graça de Cristo na Igreja cristã. Esses aplicativos, eles fluem do próprio Deus. Eles se constituem na provisão de Deus para que a Igreja de Jesus aqui na terra viva e gere e crie impacto na sociedade em que nós vivemos. Então nós precisamos depender desse derramar do Senhor. Temos estudado já um primeiro aplicativo do domingo passado, referente à unidade da igreja, a necessidade dessa comunidade viver em unidade. E hoje, de maneira específica, nós vamos estudar o aplicativo da mutualidade. A mutualidade tem a ver com o relacionamento de uns com os outros. E aí nós temos o conhecimento de tantas decepções, de pessoas tão decepcionadas. Talvez hoje aqui, alguns de vocês têm se decepcionado com a igreja por não ter experimentado, usado esse recurso que é provisão de Deus a respeito desse relacionamento recíproco de um para com os outros. Nós conhecemos as histórias hoje, né? O indivíduo vem para a igreja e ele vem animado, e ele gosta do louvor, ele vem e ouve a palavra, e ele acha que o estudo da Bíblia é importantíssimo, mas quando ele começa a se relacionar com as pessoas, aí a coisa começa a ficar complicada. Aí ele começa a experimentar e conhecer os pontos fracos de cada um, os erros no relacionamento, as falhas uns dos outros. E aí ele diz, eu não vou ficar nessa igreja aqui, eu vou para outra igreja. E o que acontece? Ele sai daquela igreja e vai para outra. E chega animado, e lá também tem louvor, e lá também tem a pregação da palavra, com características diferentes, e ele fica lá, até que ele começa a se relacionar com pessoas. E aí alguém pisa no calo, alguém o distrata, alguém erra com ele erra com alguém, e aí ele diz, não é possível, a igreja não é para mim. E sai. E talvez ele esteja como você aí, sentado no escritório,
ou no sofá da sua casa, porque você resolveu viver o cristianismo só, isolado dos demais, usando a internet e assistindo a televisão. Aí você não se relaciona com ninguém. Aí você acha, está enganado, que então você está em paz e que você pode viver o corpo de Cristo da forma isolada, ou pela mídia, ou acompanhando a leitura, a palavra escrita, e não se relacionando uns com os outros. Eu quero convidá-los a abrirem esse texto, as cartas no Novo Testamento. Diversas ocasiões, ela apresenta a necessidade do relacionamento cristão recíproco de um para com o outro, ser vivido com todo cuidado, com todo temor e dependência de Deus, para que nós possamos conhecer as maravilhas. A mutualidade é um aplicativo da graça. Nós não temos. É recurso divino, é provisão divina. Então você que desistiu de se relacionar com as pessoas, eu quero desafiá-lo a voltar e se inserir numa comunidade e começar a viver a mutualidade, porque eu vou afirmar aqui algumas vezes, sem relacionamento não há aperfeiçoamento na comunidade cristã. Sem relacionamento, nós não vamos ser tratados. Nós não seremos curados e aperfeiçoados. Sem o relacionamento recíproco, nós não vamos poder cooperar com a vida dos meus irmãos, que também precisam de ser curados e tratados. Também precisam ser aperfeiçoados. Então, o meu desafio é que, olhando a palavra, o Senhor possa tocar na sua vida, no seu coração, desarmá-lo. E eu convido que você venha e vá hoje mesmo e se aproxime de uma comunidade cristã. Eu, claro, o convido para que venha aqui e comece a conhecer a Igreja Batista da Borda, onde nós estamos. Talvez alguém visitando, ou você que tem vindo algumas vezes, preocupado, ressabiado, como é que é aqui? O que vai acontecer comigo? Lá aconteceu assim, assado, e agora como vai ser? Mas é claro que a minha oração e expectativa é que você experimente esse aplicativo da graça de Deus, que é a mutualidade cristã vivida no poder dele. Vamos olhar o texto juntos em 1 Tessalonicenses, você que tem a sua Bíblia, capítulo 5, versículo 11 em diante. Nós vamos ler do capítulo 5, versículo 11, até o versículo 14. Então, você pode acompanhar comigo agora. A palavra diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vocês estão percebendo? Paulo escrevendo a uma igreja. E eles dizendo que na igreja é necessário que haja um relacionamento de mutualidade, de estímulo, de confrontação, de advertência, de ajuda, de construção, de uns para com os outros. E então ele abre um outro parágrafo dizendo: agora pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles.
vivei em paz uns com os outros. Não parece estranho o escritor falar isso para a igreja? Vivam uns com os outros em paz. Porque tem muita gente que acha que dentro da igreja, no relacionamento com as pessoas, é uma maravilha, é o paraíso. Ele saiu lá do mundo, entrou na igreja, a paz é automática. Não é verdade. Muitas vezes, nós estaremos em guerra dentro da igreja, por causa da nossa imperfeição, do nosso pecado, dos nossos desvios. Mas é sempre difícil a gente olhar para dentro. A gente prefere olhar para fora. Na verdade, o problema sou eu. E eu preciso aprender a olhar para dentro. E eu preciso ouvir essa palavra de Paulo, que eu preciso estar em paz no relacionamento com os meus irmãos. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Ninguém escapa. Eu já devo ter chegado aqui algum dia, certamente, ocioso, desordenado, marchando fora do ritmo da tropa. Essa é a ideia. Outras vezes, estaciono o carro e chego desanimado. É outro tipo de abordagem que o texto diz que eu preciso. E outras vezes, se você não me carregar, não encostar o seu ombro aqui e me ajudar, eu não consigo andar. Eu vou estar extremamente debilitado e preciso de ajuda. Por isso que eu quero que vocês olhem para mim agora, e vocês não tenham aquela ideia, porque eu estou falando aqui, isso aqui não tem a ver comigo. Começa comigo. Algumas vezes eu estou, sim, desanimado, e eu preciso que alguém encoste comigo e me ajude, me desafie, me motive. Mas nós vamos ver como isso deve acontecer. A mutualidade é um aplicativo de aperfeiçoamento cristão na comunidade. Então, já vou antecipar, você que está aí isolado só, fugindo da igreja, aí você não será aperfeiçoado. E nem vocês que querem vir para a igreja, chegar depois que começou e sair antes que acabou. Nem bom dia, nem boa tarde, nem um abraço. Vai continuar sem aperfeiçoamento. Porque é na mutualidade, no relacionamento, que há o conselho, a ajuda, o apoio, o acompanhamento, não tem jeito. Por isso que, irmãos, nós iniciamos esta série de estudos e de mensagens, porque o nosso grande sonho daqui a alguns anos é que nós tenhamos dezenas e dezenas de pequenos grupos se reunindo durante a semana, onde as pessoas podem estar mais próximas, ouvir umas às outras, auxiliar uns aos outros, andar próximo uns dos outros. Porque é no grupo pequeno, evidentemente. Numa reunião de celebração, onde há pregação, aqui não é possível, porque eu falo e vocês estão todos ouvindo. Mas nós precisamos de nos relacionar fora desse momento. E são os pequenos grupos que vão possibilitar isto. Mas olhem comigo, 3 deveres relacionais
que auxiliam a mutualidade na comunidade. Consideração, compreensão e adequação. Eu tentei usar a rima no final da palavra, para facilitar a nossa memorização. Esses são recursos, são deveres que nós precisamos andar com eles, ter sempre em mente que nesse relacionamento de mutualidade, no relacionamento de uns com os outros, precisa haver máxima consideração com o outro. Precisa haver compreensão mútua e também adequação no relacionamento. E às vezes nós erramos e somos inadequados no relacionamento. E isso gera um afastamento, um esfriamento, um desvio. O relacionamento inadequado, ele prejudica em vez de construir, de edificar. Vamos ver a consideração. Se você olha este texto, ele está nos lançando para trás no contexto. Ele vem falando a respeito da proximidade da vinda do Senhor. E ele diz, nos primeiros versículos do capítulo 5, que nós precisamos viver com dignidade, com todo o temor, enquanto o Senhor não vem. E que na comunidade, na igreja, na prática da mutualidade, nós somos fortalecidos e nós somos capacitados para viver este tempo enquanto o Senhor não volta. E é interessante que aqui no versículo 12, ele faz uma menção aos líderes da comunidade. Eu sei que muitos de nós nos afastamos da comunidade por questões, problemas com os líderes da igreja. É muito comum isso acontecer. Quando você se decepciona com o líder da igreja, você fala, estou fora. Porque nós achamos que o líder é perfeito, ele não pode errar. Mas se ele está na mutualidade, ele também erra, ele também precisa de ser ajudado, edificado e trabalhado. O texto diz, aqueles que se esmeram, se esforçam no cuidado de uns com os outros, aqueles que lideram, que são referência, que vão à frente, e aqueles que confrontam, que aconselham, que ensinam, que dão direcionamento, porque são mais velhos, porque são mais experientes no preparo, no estudo, e amanhã os mais novos farão esse papel. Agora, eu vou ser sincero, se você estiver numa comunidade, e aqui na comunidade da Borda, e você observa os líderes desta comunidade, desta igreja, os pastores dessa igreja, os presbíteros da igreja, e você não os considera, porque vocês estão vendo que são homens que estão vivendo fora da orientação da palavra de Deus, não é um lugar para você ficar. Não é. Como que você vai seguir alguém se você olha a Escritura e você verifica que os guias, os líderes, estão fora dos padrões da Escritura? A palavra de Deus é clara. Ela diz que aqueles que pastoreiam, que são os presbíteros, eles devem fazer isso com claras evidências perante todos. Isso deve ser espontaneamente, não de má vontade, não forçados,
não constrangidos, deve ser de boa vontade e não de sórdida ganância, não com interesses egoístas, e devem ser modelo, e não dominadores do rebanho. Mas são pessoas que também devem se sujeitar à mutualidade, porque eles também erram, eles também precisam de exortação, eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio, eles precisam também de ser ajudados na sua caminhada cristã, mas precisam estar dentro dos padrões na Escritura. Por isso Paulo escreveu, para Tito, Timóteo, estão as qualificações bíblicas. E eu vou dizer para vocês, sempre quando tiverem dúvidas a respeito dos líderes desta comunidade, venha conversar conosco. Não se constranja, não tenha medo, ninguém vai te destratar, ninguém vai lidar com você sem considerar a sua palavra. Você pode estar correto ou você pode estar enganado por desconhecer determinadas passos na visão da igreja. Mas não fique na igreja sem responder às perguntas e dúvidas que vocês têm a respeito da liderança. Porque aqui no texto, o que é pedido de cada irmão em relação à liderança é a consideração extrema, extrema consideração. Além da consideração, compreensão. Nós precisamos nos compreender uns aos outros. Que é a paz. Nós precisamos viver bem. Nós não podemos, nesse processo de um relacionamento cristão, de troca, de ajuda mútua, viver ressentidos, viver bravos uns com os outros. Ah, eu não vou cumprimentar, porque ele falou comigo. A coisa mais difícil que há é a advertência. Foi advertido? Eu já. Quem é que recebe com toda alegria e braços abertos a advertência? Não, porque o nosso coração é egoísta, fechado. A tendência é que nós não entendamos os nossos erros e problemas. É mais fácil olhar para os outros, e nós vamos achar erro nos outros, sem dúvida nenhuma. E aí começamos a nos justificar com o problema e o erro dos demais. Mas a comunidade cristã é a comunidade que se presta a tratar de todos, uns dos outros. E eu preciso de desejar ser tratado. Então, quando um irmão falha comigo, ele marca o horário e não vem. Como é que eu vou lidar? Eu vou ficar em paz com ele? O que eu tenho que fazer? Qual deve ser o meu papel? Conversar com ele. O que ele vai precisar? Nós vamos ver ali na frente. Não pode passar a mão na cabeça dele. Ele precisa ser advertido. Mas o que não pode acontecer é eu ficar com raiva, é ficar ressentido, perder a paz, deixar de compreendê-lo. Devo chegar, conversar com ele. Por que você não veio? O que aconteceu? Ligar. Falar que ele deve ligar avisando. Tem uma série de recursos que nós podemos usar. Mas devemos ficar em paz, sempre, uns com os outros. A mutualidade requer uma disposição mental, emocional, de paz. Eu tenho que andar em paz com quem está do meu lado, com quem eu estou me relacionando. Se eu tenho alguma coisa que eu não entendo, ou que eu não gostei, eu preciso conversar com a pessoa. Por isso que a mutualidade é um aplicativo da graça. É Deus,
possibilitando que eu me relacione com as pessoas, ajudando e sendo ajudado. Mas avance um pouquinho comigo para o terceiro dever na prática, na vivência da mutualidade. Adequação. Lembre-se, é necessário consideração, é necessário compreensão, e aqui nós precisamos de compreender essa graça maravilhosa que é derramada sobre nós na igreja. Discernir como é que o Renato está, como que o Eduardo está, como que a Vilma se encontra naquele momento, como a Patrícia se encontra naquela situação, discernindo uns aos outros. Veja o que é adequação na mutualidade. O escritor separou aqui 3 tipos de situações. Ele mostrou, em primeiro lugar, o desordenado, ocioso, na versão NVI. Mas esse indivíduo aqui, quem é ele? Nós precisamos aprender a identificá-lo. Olhe para um pelotão marchando. E lá no meio, tem alguém fora do passo. A camisa fora da calça. O cap na mão. E ele com o batalhão. Ele vai ser advertido. Vocês não tenham a menor ideia. Quando eu era jovem, eu estudei numa escola militar. E o tenente passava olhando de baixo em cima. Bastava o coturno não estar engraxado, sai. A barba não estar feita, sai do batalhão, sai do pelotão. É assim. Quem não serviu, vai se preparando, hein? Se você se alistou, vai se preparando. Você não pode andar fora de ordem. Mas isso é no trânsito. Em dias de congestionamento, você pode pegar o seu carro e falar, bom, eu vou passar por cima do canteiro e vou na contramão para chegar aonde eu quero. Você tem dúvida que vai ser advertido? Alguém tem dúvida? Não só advertido, mas multado, certamente. Este é um indivíduo desordenado e ocioso. Se você olhar um pouquinho à frente aqui no texto, guarde essa imagem que vocês vão ver repetidas vezes nas próximas semanas, que nós vamos viver a Copa do Mundo aqui. Vocês vão ver o cartão apresentado. Aqui tem 2 chances de advertência. O jeito pode jogar futebol, ele pode se deslocar no campo, mas sempre dentro da regra. Se ele sair, cartão, ele vai ter 2 advertências. O juiz não vai abraçá-lo, não vai colocar... Não, ele vai advertir. Você cometeu um erro. Você falhou. Você saiu da regra. Este desordenado, que somos nós, muitas vezes, nós precisamos ser advertidos. Ei, Renato, vem aqui. Não é você não, Renato, sou eu mesmo. Eu tô falando. Alguém tem que me chamar e dizer, Renato, que isso? Você está andando fora do passo. Você falou quando não devia falar. E eu preciso ser advertido. Mas não venha passar a mão, fazer média. Não vai ajudar. A minha vida, eu não vou ser curado, aperfeiçoado. Porque naquela situação, naquele momento, eu estou sendo
desobediente, desordenado. O texto de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12, é o contexto direto aqui da carta. Havia algumas pessoas que estavam esperando a volta de Jesus. Nós estamos esperando a volta de Jesus? Ela é iminente, não é certo? Amém, todos esperamos. Mas sabe o que estava acontecendo em alguns casos? Eles paravam de trabalhar. Iam para a casa do irmão ali, sentava lá e ficava. Eu vou jantar com você, eu vou almoçar. Não, não vai trabalhar não, Jesus vai voltar. E eles começavam a deixar as suas responsabilidades, aguardando a volta. Nós já sabemos que em vários períodos da história, muitas pessoas fizeram isso. E essas pessoas, elas são advertidas. Se você olhar o texto aqui, de 9 até o versículo 12, ele fala para viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Porteis com dignidade. O aguardar a volta de Jesus implica em uma vida de mutualidade na comunidade, mas viver dignamente. Mas aqui é outro caso. E nós podemos discernir e identificar como cada pessoa se encontra naquele momento que você está com ela. Algumas vezes eu estava desanimado. Desanimado porque perdi uma grande oportunidade, desanimado porque a Thaís foi viajar e me deixou 15 dias sem ela, longe, saudade. Olhar para mim, Renato, o que tem? O que você tem? Estou aí, né? Não sei fazer comida, tem que limpar a casa. Estou aqui, aí eu encosto aqui. O irmão precisa bater no meu ombro e me encorajar. E aqui, Renato, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Estou com você, você não vai ficar sozinho, vamos lá em casa. Vamos juntos. Eu preciso de motivação, eu preciso de uma renovação, porque estou desanimado. Você já se viu desanimado, já se sentiu desanimado algumas vezes? E olha, a gente vai passar por isso, desânimo. Aqui na igreja em Tessalônica, se você olhar o capítulo 4, versículo 13 a 18, ele está falando, o desejo dele, quando você vê o versículo 13, não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Alguém precisa dizer para mim, a Thaís vai voltar. A Thaís não é tudo na sua vida. Deus é maior. Vamos caminhar. Mas há muitos fatores que nos levam ao desânimo. A perda de um ente querido. A perda do emprego. Distanciamento de filhos, de netos. São tantos fatores. Um irmão querido que partiu. Um projeto que não foi concretizado. Uma mudança de planos inesperada. Muitos fatores nos levam a ficar desanimados na caminhada da comunidade. Mas se o meu irmão se aproximar e me encorajar, eu serei tratado, eu serei curado, eu serei aperfeiçoado. E o débil? Aquele que está debilitado. Outras vezes, nós estamos enfraquecidos mesmo.
debilitados. É uma outra situação que nós vamos nos encontrar nessa nossa caminhada dentro da comunidade cristã. E nós precisamos ser amparados. Não feche os olhos e advirta o debilitado. É uma punhalada nas entranhas. Nós acabamos de liquidar o irmão que está enfraquecido. Ele não precisa de exortação, ele não precisa de advertência, ele precisa de amparo. Por isso o quadro. Eu estou sem poder andar, alguém precisa empurrar a cadeira, dar o seu ombro. E nós vamos estar debilitados tantas vezes, por tantas situações. Mas é dentro da comunidade, no relacionamento recíproco, que nós seremos ajudados, tratados naquele momento que nós estivermos debilitados. Então, Bruno, você precisa olhar para mim agora e discernir como que eu estou no relacionamento. Porque nós nos encontramos aqui. Renato está desordenado, Renato está debilitado, Renato está desanimado. Qual é a situação dele? Não, ele está bem. Glória a Deus. Não, ele está desanimado. Vem aqui, senta comigo, vamos conversar um pouco. Fala como que aconteceu, que houve. Compartilhe. Vocês vejam a importância do pequeno grupo. Você não vai fazer isso com alguém que você não conhece, com alguém que você pouco vê, com alguém que você não tem vivência. Então nós precisamos começar a conviver com algumas pessoas. Pode começar hoje. Convide alguém para almoçar na sua casa. É o pontapé inicial. Convide alguém para jantar essa semana com você. Convide alguém para fazer algo com você. Claro que esse nível de mutualidade não vai acontecer instantaneamente, imediatamente. Nós precisamos ser amigos, fazermos atividades juntos, orarmos juntos, caminharmos juntos. É necessário tempo para que isso ocorra na nossa vida. Por isso nós estamos nos preparando para que, como igreja, nós tenhamos uma prática de mutualidade regular, constante no nosso meio. E o texto termina dizendo que nós devemos ser longânimos na versão da Sociedade Bíblica. Em outras versões, paciente. Elásticos com todos. Tanto com aquele que está desordenado, como aquele que está desanimado, ou aquele que está debilitado. É necessário longo ânimo. Não desista. Por isso que eu já mencionei. Seja qual for a situação do indivíduo, nós precisamos nos esticar, ter paciência e esperar em Deus e na graça infinita que tenham paciência conosco, porque nós precisamos da mesma elasticidade, da mesma paciência. Ninguém escapa, porque somos fracos, somos pecadores. E eu quero concluir fazendo um convite, que você venha participar da comunidade. Levante do sofá. Venha para a igreja. Venha para a nossa reunião. Comece a se aproximar das pessoas. E se você ainda não confessou a sua fraqueza, o seu pecado, a sua condição a Jesus, diga: Senhor Jesus, sou pecador, preciso de cura, preciso de ajuda. Tome essa decisão, se posicione diante de Jesus e venha para a comunidade.
Porque na comunidade você vai experimentar, na graça maravilhosa do Senhor, o derramar da mutualidade cristã. Isso é graça, isso é provisão divina. E todos nós aqui seremos tratados, seremos aperfeiçoados. Levem isso para casa. Escreva aí no seu bloco de anotações. Sem relacionamento não há aperfeiçoamento. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos orar. Ó Deus, onde estaríamos se o Senhor não nos abraçasse? O pior é que nós achávamos que sabíamos tudo. Achávamos que não precisávamos de nada e de ninguém. Nós achávamos que sabíamos das coisas. Sabíamos tudo, mas que engano, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque um dia o Senhor tocou na minha vida. E a escama dos meus olhos caíram, e eu percebi que eu era pecador, que eu não podia andar sozinho, que eu não podia andar sem o Senhor. E ali, o Senhor começou a tratar comigo, usando os irmãos, na prática da mutualidade, nos relacionamentos recíprocos. E ainda hoje o Senhor continua derramando essa maravilhosa graça na minha vida e na vida dos irmãos. Senhor, continua esse trabalho na nossa vida aqui na Borda. Nós precisamos de ser tratados diariamente. Quantas variantes no nosso viver, nas nossas reações. Tem misericórdia, ó Deus, de todos nós. E que hoje, se houver alguém nos ouvindo, que está desistindo, no profundo da amargura e do ressentimento, que haja o toque renovador, restaurador do Senhor. E que essa pessoa venha para Jesus e venha viver o relacionamento no corpo de Cristo. Ó Deus, opera isso na vida de cada um de nós. Tu sabes o que nós necessitamos. Faz um milagre, transforma a nossa vida. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.